O dia em que o Padre Pio ressuscitou, retirado do livro Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio, de Livo Sesca. Essa história aconteceu quando o Padre Pio havia acabado de se tornar sacerdote, um pouco após a sua ordenação. Todos ficavam impressionados com a Santa Missa celebrada pelo Padre Pio. Um paroquiano diz: era quase impossível assistir à missa do Padre Pio e duvidar da presença real de Jesus na Eucaristia. Surgia, porém, um pequeno problema. Suas missas eram intermináveis. Depois da consagração, às vezes ficava contemplando perdidamente a hóstia, murmurando orações ou simplesmente mergulhado em um silêncio atônito diante da abismal realidade que tinha à sua frente. A missa dele era um mistério incompreensível, dizia o padre José Orlando. Vezes ficava durante mais de 4 horas absorto neste grande momento da missa. Na parte do memento, ficava tão absorto em Deus que era capaz de passar mais de hora sem prosseguir. Parecia petrificado, seu rosto transfigurava-se, por momentos irradiava felicidade, depois sofrimento e dores físicas. Por causa dessa demora, algumas pessoas começaram a queixar-se. Queriam assistir à missa, mas não podiam ficar horas e horas na igreja, sabendo que tinham trabalho em casa e na lavoura. Por isso, um grupo de paroquianos foi pedir ajuda ao arcipreste. Piúcio lhe disse: será bom tomar um pouco de cuidado para não prolongar demais a celebração, disse o arcipreste ao padre Pio. O que você acha? Vou tentar preveni-lo mentalmente quando for preciso. E o estratagema deu certo. Logo que do coro, o arcipreste observava que os transportes do padre Pio se prolongavam, o arcipreste mentalmente lhe transmitia a ordem de prosseguir a missa, o qual o padre Pio recebia a ordem mentalmente e obedecia prontamente. Que grande milagre! Eles se comunicavam por pensamento quando o padre Pio se fixava em alguma parte da missa. Passava dos momentos, o arcipreste avisava mentalmente por pensamento o padre Pio para prosseguir. Em contrapartida, se desforrava depois da celebração. O padre Pio passava o tempo todo necessário depois da celebração, nesses momentos místicos. Escondido atrás do altar, ficava horas em profundo recolhimento. Chegava a perder o equilíbrio e cair, tombar sem sentidos. Numa ocasião, voltando ao meio-dia para tocar o sino, um sacristão ficou surpreso ao ver o padre Pio caído diante do altar, inerte, aparentemente sem vida, e chamou então o arcipreste. O sacristão sacudia o padre Pio, tentava levantá-lo e não conseguia, e cada vez gritava: arcipreste, está morto, está morto! Mas, para surpresa do bom sacristão, o arcipreste não demonstrou qualquer espanto. Não se preocupe, disse o arcipreste, ele vai ressuscitar. E com toda a calma dirigiu-se para lá. Mentalmente, o arcipreste lhe ordenou que voltasse a si. E em poucos instantes, Padre Pio ressuscitou, através da ordem mental do arcipreste. Esta pequena história mostra dois fatos incríveis. Primeiro, como era visivelmente mística as santas missas do Padre Pio. Os que assistiram contam que foi uma experiência única. E o segundo, que fato incrível, que o Padre Pio conseguia se comunicar mentalmente, por pensamento, com o arcipreste, de uma forma realmente real, que instantaneamente, assim que o arcipreste deu a ordem, Padre Pio se levantou, como se estivesse ressuscitando. Padre Pio, rogai por nós.